Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse nosso terceiro vídeo vamos ver como calcular a derivada direcional de aplicações diferenciáveis. Iniciamos lembrando a definição de derivada direcional. Então, se seja dado um vetor v de coordenadas h e k, a derivada direcional de uma função f na direção de v num certo ponto x, y, é então dado por um limite, já que dρf dρv no ponto x, y vai ser igual a limite, quando t tende a zero, que é f de x mais th, y mais tk, menos f de xy sobre t. A ideia é que a derivada direcional meça a taxa de variação da função f quando passamos por xy com velocidade v. Um problema, que se tem quando se calcula as derivadas direcionais, pela definição, é que tem que se calcular limites, que nem sempre calcular limite é fácil. Certo? Outro problema que se tem é que existem infinitas direções. Existe uma classe de funções para a qual o cálculo da derivada direcional é fácil. Essas são as aplicações diferenciáveis, as quais já definimos em um vídeo anterior. Lembramos aqui que uma aplicação é diferenciável quando num ponto x0, y0, quando f de x0 mais h igual a y0 mais k vai ser igual a f de x0, y0, mais h dρf dρx no ponto x0, y0, mais k dρf dρy no ponto x0, y0, mais um certo erro. A menos do erro, a parte que se tem aqui, a menos do erro, é uma função afim que é fácil de calcular, já que é dada por três constantes, duas das quais uma é multiplicada por h, outra é multiplicada por k. E o erro deverá ser pequeno no seguinte sentido. Se tomarmos erro de hk e dividirmos pelo comprimento do vetor hk, obteremos um quociente que tende a zero quando hk tende a zero. Então o erro é pequeno porque, ao ser dividido por uma expressão que vai a zero, ele continua tendendo a zero. Certo? O fato é que, se a aplicação é diferenciável, suas derivadas direcionais podem ser calculadas com facilidade mediante a fórmula que a gente vai ver agora. Então, se a aplicação é diferenciável, sua derivada direcional no ponto xy, na direção de um certo v, vai ser dada pelo quê? Por h dρf dρx no ponto xy, mais k dρf dρy no ponto xy, certo? Onde h e k são as coordenadas de v. O interessante é observar aqui que nós partimos, no primeiro vídeo, do cálculo aqui, das derivadas parciais, e constatamos que as derivadas parciais elas não servem a princípio, como extensão natural do conceito da noção de derivada para funções reais de várias variáveis. Por quê? Porque derivadas parciais elas só medem a variação da função em duas direções, as direções paralelas aos eixos x e y. Entretanto, se a função for diferenciável, quando conhecemos as derivadas parciais, nós também conhecemos imediatamente o quê? Qualquer derivada direcional. Então, nesse sentido, as derivadas direcionais das aplicações diferenciáveis já são o quê? Já trazem, já informam como é que a função varia. Tá certo? Então, a partir delas é que a gente vai obter a extensão de derivada para funções reais de várias variáveis. O nosso próximo passo é calcular a derivada direcional de uma certa função, certo? Supostamente diferenciável, na direção do v sobre um vetor unitário, que forma um ângulo de π sobre 6 radianos com o eixo OX. Certo? Aqui a gente lembra o seguinte. Aqui a gente tem que observar o seguinte. Para aplicar a fórmula, o objetivo é aplicar aquela fórmula que a gente apresentou. Para aplicar essa fórmula, a função tem que ser diferenciável. Um problema é que a gente ainda não sabe, não tem critérios para identificar funções diferenciáveis. Tá certo? A gente vai ver depois como identificar facilmente quando uma função é diferenciável na maior parte dos casos, pelo menos nos casos mais interessantes. Mas eu adianto aqui para vocês o seguinte, que funções polinomiais do tipo x2 menos y são sempre diferenciáveis. E a composta de uma função diferenciável de RR com uma função
diferenciável de R2 em R, vai ser uma função diferenciável também. Por isso que a função E elevado a x2 menos y vai ser diferenciável. Vamos então resolver esse problema. O primeiro passo para encontrar, né, as derivadas direcionais na direção do vetor apresentado é calcular as derivadas parciais de f, da função f, e elevado a x2 menos y, em relação a x e y. Então, se derivar em relação a e elevado a x2 menos y em relação a x, o que é que a gente faz? A gente deriva e elevado a x2 menos y em relação a x, tomando y como constante. Aplicando a regra da cadeia, a gente tem o seguinte. A derivada da exponencial é ela mesma, né? Então fica elevado ao argumento, ao seu argumento, que é x2 menos y, vezes a derivada do argumento em relação a x. A derivada de x2 menos y em relação a x é 2x. Analogamente, a gente encontra a derivada da função f em relação a y. Né? A derivada da exponencial, certo? É a própria exponencial, então aplicando a regra da cadeia, temos o quê? Né? Que a derivada de f em relação a y, certo? Vai ser elevado a x2 menos y, vezes a derivada de x2 menos y em relação a y, tomando x como constante. O valor dessa derivada é menos 1, por isso que aqui temos um sinal negativo. Já o vetor unitário, versor, que forma um ângulo de π sobre 6 com o eixo x, vai ser o vetor v que tem como coordenadas cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6. Ou seja, v vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, 1 meio. Substituindo, certo? Na expressão da derivada direcional de funções diferenciáveis, a gente obtém imediatamente que derrom-f derrom-v no ponto xy vai ser igual a raiz de 3x menos 1 meio elevado a x2 menos y, certo? Aqui você tem o quê? Né? Raiz de 3x por quê? Porque raiz de 3 sobre 2 vezes 2x é elevado a x2 menos y. E aqui, menos 1 meio, que é a outra coordenada do vetor v, 1 meio, que é a coordenada do vetor v, que multiplica quem? Menos e elevado a x2 menos y. No próximo vídeo, a gente vai mostrar por que a derivada direcional de aplicações diferenciáveis tem a fórmula que apresentamos aqui. Ok? Obrigado a todos.